Play, salve seus mitos, como é que vocês estão, mano? Hoje nós vamos gravar uma reação do pedido de um cara aí. E, mano, do Detetive Void, animações SCP. E, tipo, eu não sei muito, né, sobre isso. Mano, eu gosto de ver, tá ligado? Eu gosto de ver história. E é de manhã, né? De manhã é muito bom ver um negócio desse. E, tipo, SCP-096. Time do Rapaz, animação SCP. E, mano, já se inscreva aí no canal, tá ligado? Se você quiser acompanhar um vídeo que você quiser, você pede aí, mano, porque, né? Tem que pedir, cara. Tem que pedir, tem que pedir. Tem que pedir. Então, bora lá, rapaziada. Isso é muita enrolação. Pera. Não, calma lá, né? Mano, eu entrei no YouTube Premium e o bagulho apareceu. Oxi. Bora. 2, 3 e play. Playzada. Bora ver, mano. Bora ver, bora ver. Você quer trabalhar para a Fundação SCP e começar agora mesmo? Para isso, você só precisa descrever o que você enxerga nas seguintes fotos. É um teste que fazem para investigar as habilidades de uma das criaturas SCP. Mas um funcionário classe D fez este teste e 1 hora depois de ter visto esta imagem, seu trabalho na Fundação chegou. Olá mais uma vez, amigos. Finalmente, eu vou falar sobre um dos principais objetos de estudo da Fundação SCP. Meu nome é Detetive Void e nossa estrela é o SCP-096. O time do rapaz. E sim, esta imagem do objeto que lhes mostrei é digital, então vocês não correm risco, ao menos é isso que eu espero. Quando vocês conheceram a Fundação SCP, devem ter de cara ouvido falar sobre o SCP-096. Trata-se de um humanoide da classe Euclides. É magrelo, pálido e alto. O time do rapaz tem cerca de 2 metros e 38 centímetros de altura e seus braços medem cerca de 1,5 metro. Esse cara não deve achar um casaco que o sirva. A criatura não tem pelos, sua pele e olhos são totalmente desprovidos de pigmentação. Os cientistas não sabem se o time do rapaz possui o sentido da visão. Apesar dos traços de seu rosto parecerem com os de humanos, a abertura de sua mandíbula é 4 vezes maior que a nossa. Ai, meu Deus. Será que o objeto inspirou o sorveteiro do filme Legião? Provavelmente não, pois o calmo e até introvertido SCP-096 mata todos os que olham para seu rosto. A fatalidade ocorre quando uma pessoa olha para a face da criatura, diretamente ou através de fotos ou vídeos. O objeto está sob contenção em uma cela cúbica de aço hermeticamente selada, cada lado com 5 metros. Sensores de pressão e detectores a laser monitoram a presença da criatura, já que a observação ocular é obviamente proibida. Até uma descrição textual da aparência do time do rapaz só pode ser realizada com a autorização de um membro do Conselho O5. A criatura costuma caminhar pelo lado leste durante todo o dia. Mas se alguém o avistar por qualquer uma das maneiras já citadas, SCP-096 entra em um estado muito agitado. Cobre seu rosto com as mãos, chora, murmura e grita algumas palavras incompreensíveis. Poucos minutos depois, o objeto localiza a pessoa que o viu e tira a vida da vítima. Talvez o nome do SCP-096 deveria ser o histérico rapaz em vez de o time do rapaz, mas isso não é importante. O que importa é que, primeiro, o objeto é invulnerável a qualquer arma. Segundo, nada pode impedi-lo de chegar à sua vítima, absolutamente nada. E terceiro, o time do rapaz sempre consegue encontrar a pessoa que o viu. Os cientistas da Fundação não conseguiram explicar nenhuma das peculiaridades do objeto, mas tudo ficou claro depois de uma reveladora série de eventos. Na época da captura da criatura, a equipe Zulu 9A foi totalmente dizimada. De seu helicóptero, os agentes avistaram uma criatura nua sentada na neve, num frio congelante. A equipe pousou e seus membros, com exceção do capitão, viram o rosto do objeto e foram brutalmente mortos. Pelo menos 1000 projéteis da metralhadora de alto calibre Gal-19 foram disparados. E usaram um antitanque também, sem infligir um dano sequer na criatura. O capitão disse que teria sido melhor se tivessem cuspido nela. Um membro da equipe reserva Zulu 9B conseguiu colocar um saco na cabeça do time do rapaz, neutralizando o perigo e acalmando a criatura. Depois de uma entrevista com o ex-capitão da Zulu 9B, a eliminação do SCP-096 foi solicitada. Lembram-se do teste que eu sugeri que fizessem no começo deste vídeo? Então, ele foi conduzido por Dr. Dan para obter uma descrição da imagem do objeto. Isso era feito porque todos que conseguiam descrever a criatura morriam pouco tempo depois, indicando sua fatalidade imagética. Um funcionário classe D de 32 anos, que antes era tatuador, foi escolhido para esse experimento. Eles enviaram um homem dentro de uma batisfera para a fossa de Tonga, na Nova Zelândia, a uma profundidade de 10.800 metros. O
doutor dava as instruções ao funcionário da superfície. A batisfera era equipada com câmeras herméticas e 3 fotos. Caralho. Uma câmera estava posicionada de forma que não pudesse filmar as fotos. O funcionário pegou as fotos uma por uma e descreveu o que via nelas. A primeira mostrava a cela vazia do SCP-096 e a segunda mostrava seus pés, descritos pelo homem como pálidos, ossudos e assustadores. A terceira mostrava o rosto do time do rapaz. O funcionário descreveu o que viu e o que sentiu com palavras muito vivas. Nos seguintes 20 minutos, ele desenhou um esboço da imagem do SCP-096. Ah, porra. Imediatamente depois que o homem viu a terceira foto, Cara, o cara Dr. Dan foi olhou pra avisado trás. que o objeto tinha violado seu Já tava confinamento. com medo. O time do homem rompeu sua cela e pegou o caminho mais rápido à fossa de Tonga. A Fundação SCP foi prudente e deixou esse caminho livre de civis. O funcionário classe D enviou o desenho que fez para a superfície e queimou as fotos que viu. E logo em seguida, o SCP-096 surgiu na água acima da batisfera. Ele mergulhou direto à profundidade de 10.800 metros e, com suas próprias mãos, dilacerou primeiro a batisfera e depois o estatuador. Depois de matar a vítima, o time do rapaz retornou ao seu estado vegetativo. A propósito, nós ainda não sabemos se o SCP-096 é um ser senciente. Em todos os casos de ataque, as vítimas não deixam restos mortais. Todas as informações com relação ao que esse monstro faz com suas vítimas são altamente confidenciais. Foi depois que violou seu confinamento pela primeira vez que o time do rapaz se tornou uma espécie de Hulk no mundo SCP. Naquela época, não havia planejamento de evacuação. O objeto entrou em um estado violento e em 5 segundos destruiu as paredes de aço de sua câmara. O protocolo apropriado foi iniciado e o cubo foi então encurralado com blocos de aço. E depois, 2 agentes abriram fogo à distância com munição viva e tranquilizantes. O SCP-096 levou 2 minutos para exterminar 90% dos cientistas e guardas. Passou por uma câmara preenchida com gás nervoso e então saiu da área de contenção. Então correu pelo deserto. Não sei ao certo que caminho fez, mas os registros indicam que o objeto percorreu a Interestadual 40 dos Estados Unidos, destruindo carros. Que viagem é essa, velho? Enquanto a equipe de emergência tentava parar o SCP-096, unidades MTF Tal 1 evacuaram 3 cidades situadas onde a criatura deveria passar. Durante esse incidente, descobriu-se que o time do rapaz atinge altas velocidades. Sabemos que pode correr a mais de 35 km por hora ou 22 milhas por hora, mas os valores máximos são sigilosos. Registros relatam que helicópteros da Fundação não alcançavam o objeto. Eu desconheço a velocidade de translado desses veículos, mas eu assumo que são de tecnologia de ponta. O helicóptero mais rápido é o Westland Lynx. Ele atinge a velocidade de 401 km por hora ou 249 milhas por hora. O protótipo Sikorsky X2 geralmente chega a 468 km por hora ou 290 milhas por hora. Então, os habitantes da 4ª cidade no caminho do time do rapaz não tiveram tanta sorte. Foram evacuados para a Praça Central e vendados, supervisionados por agentes da Fundação. Os guardas tinham o moderno embaçador, um instrumento óptico que identifica o rosto do SCP-096 e borra sua imagem antes que as pessoas a vejam. Por isso, quando o time do rapaz apareceu no horizonte, os agentes acharam que seria seguro olhar para ele. Mas, na verdade, a luz atingiu suas retinas uma fração de segundo antes da imagem ser borrada. Seus cérebros não tiveram tempo para interpretar a imagem, mas isso não importa para a criatura. Ela matou os agentes que a viram. A equipe Tal 1 inteira e inúmeros civis foram mortos, fora os da Interestadual. O líder da equipe, que colocou um saco na cabeça do time do rapaz, se matou depois da entrevista. Ele deve ter testemunhado o assassinato de uma criança pelo SCP-096, já que uma chupeta foi encontrada em suas mãos depois de morto. Enquanto revistava a casa de um dos civis assassinados, o Major Jack Wilford encontrou uma foto de uma paisagem de uma montanha. O alpinista amador tinha tirado uma foto e SCP-096 saiu nela. A imagem do SCP-096 na foto consistia em, segundo o Major, a p*** de 4 pixels. Wilford também não poupou palavras para descrever o embaçador como uma p***. Só que o problema não foi do instrumento óptico. No dia anterior ao acidente, Dr. Dan foi visitar as montanhas onde o time do rapaz foi descoberto para investigar sobre sua origem. Dr. Alexei ficou encarregado de vigiar o objeto. Na entrevista, ele disse que estava tomando um café no mesmo momento em que SCP-096 começou a destruir a câmara, mas na verdade não havia cafeteira nem refeitório na área de confinamento do objeto. Os registros indicam que Dr. Alexei realmente abriu o jogo. Dr. Dan também enfatizou que a foto do SCP-096 nas montanhas foi tirada pelo alpinista por volta dos anos 90. A pessoa que tirou a foto não poderia nem imaginar o que tinha saído em sua foto, ou o motivo exato para ter se tornado uma foto tão importante depois de tantos anos. Mas foi suficiente para colocar o time do rapaz em ação.
Acontece que devem haver mais bombas relógio espalhadas pelo mundo, que são fotos acidentais do objeto. Adicionalmente, é possível que tenham feito vídeos do time do rapaz quando ele escapou de sua cela, que podem ter circulado na internet ou na televisão. De acordo com o Dr. Dan, nós tivemos sorte de a situação não ter se tornado um evento XK de apocalipse. Em outras palavras, um de classe Keter existencial. Desde que capturou o SCP-096, Dr. Dan tem insistido que o objeto deve ser eliminado. Esse pedido foi aceito pelo Conselho O5. Bravo, À luz velho. das informações recebidas pelo falecido Dr. Alexei, o Conselho O5 concluiu que foi o Dr. Dan que permitiu a fuga do time do rapaz. O Conselho reconheceu a ameaça suprema que o SCP-096 oferece e autorizou sua eliminação. Brabo, viu, O mano? Conselho O5 apoiou a eliminação não só do objeto, mas do Dr. Dan também. Devido ao pequeno número de funcionários que tinham ciência do SCP-096, a destruição do objeto teria que ser realizada pelo próprio cientista. Depois disso, ele mesmo seria morto. O especialista apontou que seu plano tinha funcionado e que ele poderia matar o SCP-096, mas ao fazê-lo mataria a si mesmo. Eu não julgo a ação do cientista como um bem para a humanidade, mas fico imaginando como ele iria destruir o time do rapaz. Ele provavelmente descobriu alguma coisa durante sua viagem ao lugar onde o objeto fora capturado. Se o doutor tivesse certeza de que poderia eliminar a criatura, então talvez por isso tenha decidido sabotar o confinamento do objeto. Até agora não há registro da morte do time do rapaz. Quanto às suas origens e habilidades, eu não acho que foi um humano que criou essa indestrutível criatura, embora essa história já tenha acontecido no filme O Incrível Hulk. O time do rapaz pode ser filho de uma das noivas do Rei Escarlate, mas não parece certo dizer que todos os objetos são descendentes de um deus ancestral. Compartilha aqui embaixo. Qual origem você acha que tem o SCP-096? Curte e se inscreve. Tem um novo vídeo sobre o outro objeto da Fundação SCP. Achei bravo, achei bravo. Acabou aqui, né? Mano, achei bravo, tá ligado? É uma história bem que... pra você pensar mais, né, mano? Passar mais das coisas, né? E tipo, isso aqui é muito irado, tá ligado? Quero ficar vendo de noite, de madrugada. O cara quer escutar alguma história, filho. O cara bota nisso aqui, o cara fica viajando. O cara fica, caralho. Imagina um cara chapado vendo uma porra dessa. O cara vai falar, o cara quer me pegar, tá? Eu tô vendo ele ali. Oxe, eu tô vendo ele mesmo? Ah não, tô drogado? Não. Eu tô 100%. Tá bom? Mano. Brincadeira aí. E tipo, rapaziada, é isso, mano. Gostei pra caramba. E se você gostou também, mano, se inscreve aí no canal. Compartilha. Dá o like. E é isso, rapaziada. Fui.